Ok, no vídeo passado nós vimos o quê? Que o movimento de um ímã próximo a uma espira ou de uma espira próxima a um ímã pode produzir corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela só é produzida se o número de linhas de campo magnético que atravessam a espira variar. Por isso, pode produzir corrente elétrica. Vamos entender, vamos lembrar disso e vamos ver se essa regra funciona bem, ok? Olha só. Quando eu tenho essa espira entrando, avançando dentro desse campo magnético, a lâmpada acende. O que vai acontecer aqui? A força magnética, você pode checar isso pela regra da mão esquerda. A força magnética vai fazer com que os elétrons aqui desçam, aqui eu fique com prótons desacompanhados, e aí eu tenho o estabelecimento de uma corrente elétrica aqui nessa espira. Né? Esse fio aqui vai ficar polarizado, foi o que a gente viu no vídeo passado. Enquanto essa espira está entrando, eu tenho uma lâmpada acesa, ou seja, eu tenho corrente elétrica. Por quê? Porque enquanto essa espira avança no campo magnético, eu estou aumentando o número de linhas de campo que atravessam a espira. Uma vez que a espira já está aqui dentro, o que vai acontecer? Vamos lembrar. Essa espira vai ficar com os dois lados polarizados. E aí eu não tenho corrente elétrica aqui dentro. Tá certo? Os dois lados estão polarizados. Aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é negativo. Eu não tenho corrente elétrica. Enquanto essa espira estiver aqui dentro, os dois lados estão polarizados, né, pela força magnética, que está arrastando elétrons aqui para baixo e prótons aqui para cima, e aí nada feito, não tem corrente. À medida que a espira começa a sair, apenas esse lado aqui está polarizado, portanto esse lado aqui vai se comportar como uma bateria e eu vou ter o estabelecimento de corrente elétrica. Maravilha? Muito bem. Vamos ver isso em mais exemplos. Por exemplo, se eu coloco um ímã aqui de frente para o outro, eu tenho um campo magnético uniforme. Se eu arrastar a espira para os lados, ela vai ser atravessada por um número igual de linhas de campo magnético. Nada de corrente. Se eu colocar a espira aqui nesse campo, ou abaixar, né, tirando essa espira daqui, eu estou variando o número de linhas de campo que atravessam a espira. Se eu estou variando o número de linhas de campo, eu vou ter corrente induzida. Portanto, aqui, sem corrente, nessa situação, eu tenho corrente. Mais uma. Se eu aproximo ou afasto essa espira de frente de um ímã, cujo campo magnético ali em frente não é nada uniforme, eu estou variando o número de linhas de campo que atravessam, do número de linhas de campo que atravessam a espira. Se eu estou variando esse número de linhas de campo, eu tenho a indução de corrente elétrica. Então, tanto se eu afastar quanto se eu aproximar a espira do ímã, a lâmpada vai acender. Nesse exemplo, imagina que eu tenho um fio, esse fio liga na lâmpada, o outro terminal do fio liga no outro lado da lâmpada, portanto eu tenho aqui um U de fio, certo? E uma barra móvel. E aí eu ando com essa barra para frente. À medida que eu ando com essa barra para frente, eu estou diminuindo a área da espira, como se eu estivesse amassando a espira, ok? Quando eu faço isso, eu estou variando o número de linhas de campo que atravessam o circuito. E quando eu faço isso, eu tenho a corrente induzida. Um outro exemplo aqui que eu posso fazer variar o número de linhas de campo que atravessam a espira é se eu girar a espira no campo magnético. Olha só, aqui a espira está sendo atravessada por essas linhas de campo, à medida que ela vai girando, ela não é atravessada mais pelas linhas, ok? Então, se eu girar a espira, eu mudo o número de linhas de campo e eu tenho a corrente elétrica induzida, ok? Então, até agora, o que nós vimos? Que eu consigo ter corrente elétrica induzida toda vez que eu vario o número de linhas de campo que atravessam a espira, ou uma bobina, se for
um fio aí com mais de uma volta. Tá, agora vamos formalizar isso. Não tem como a gente contar linhas de campo, isso é uma quantidade abstrata. Bom, então a gente vai definir uma grandeza que está relacionada justamente com esse conceito, tá? Com o número de linhas de campo. É o fluxo magnético. Fluxo magnético é uma medida definida pelo produto entre o campo magnético, a área e o cosseno do ângulo formado entre um vetor normal, a área, e as linhas de campo. Essa medida aqui, ela está relacionada com a quantidade de linhas de campo magnético que estão atravessando essa área. Beleza? Tá. Se eu tiver um campo magnético grande, eu tenho uma maior quantidade de linhas, portanto, maior fluxo. Se eu aumentar a área, eu tenho também uma maior quantidade de linhas atravessando essa área, portanto, maior fluxo. E, a depender da inclinação dessa espira, ela vai ser atravessada por mais ou menos linhas de campo. Tudo bem? Esse ângulo θ aqui é o ângulo formado por esse vetor normal, a área da espira, e o campo magnético. É esse ângulozinho aqui que eu estou apontando com o mouse. Tá? Quanto à unidade de medida, vamos lá. Campo magnético é Tesla, área metro quadrado, o cosseno não tem unidade de medida, portanto o fluxo vai ser Tesla vezes metro quadrado, que a gente homenageia cientista e chama de Weber. Weber é Tesla vezes metro quadrado. Beleza? Bom, quando a gente faz esse fluxo magnético variar, em uma espira, a gente induz uma corrente. Portanto, a gente pode ali acender uma lâmpada. Legal. Se esse movimento induz corrente, significa que eu tenho alguém fazendo com que os elétrons andem. A gente sabe quem é esse alguém. É a força magnética que aparece sobre os elétrons uma vez que eles estão em movimento no campo magnético, porque um agente externo movimentou o fio, colocou esses elétrons em movimento e eles vão ser arrastados pela força magnética. É assim que funciona. Essa força magnética realiza trabalho sobre as cargas. Bom, a gente viu isso em geradores. No gerador, a gente tinha uma grandeza definida como força eletromotriz. Força eletromotriz é o trabalho que o gerador realiza por unidade de carga. É quantos joules ele dá por coulomb. Isso é volt, né? Então, no gerador, eu tenho uma força realizando trabalho sobre as cargas elétricas que são colocadas em movimento. Uma vez que o movimento dessa bobina, próximo a um campo magnético, faz com que a corrente elétrica apareça, significa que eu tenho alguém realizando o trabalho. Eu tenho força eletromotriz ali. Essa espira funciona como um gerador, como uma pilha. E Faraday e Newman, eles relacionaram essa força eletromotriz com a variação da grandeza fluxo magnético. E essa relação está dada pela lei de indução de Faraday e Newman. O módulo da força eletromotriz induzida é igual ao módulo da variação do fluxo magnético sobre o tempo. Eu estou colocando módulo aqui porque eu não quero me preocupar com sinais, ok? Força eletromotriz positiva ou negativa, a grosso modo você vai ligar um equipamento com a força eletromotriz do mesmo jeito, né? Se você gerou força eletromotriz, você é capaz de ligar um aparelho ali. E é com isso que a gente vai se preocupar. Então, olha só, se você pegar a variação de fluxo magnético e dividir pelo tempo, ou seja, a rapidez da variação de fluxo magnético, isso vai te dar quantos volts você gera, a força eletromotriz. Vamos ver um exemplo numérico aqui. Uma espira de 0,2 metros quadrados com 100 voltas de fio de resistência nula é ligada a uma lâmpada de resistência 2 ohms. Inicialmente, a espira é atravessada por um campo magnético de 0,1 Tesla perpendicular à superfície. Portanto, aquele ângulo do vetor normal à superfície e o campo magnético é 0 grau, cujo cosseno é 1. Ok?
Então, ela é atravessada por um campo de 0,1, o qual se reduz para 0 Tesla em meio segundo. Determine a força eletromotriz induzida, a corrente no circuito e a potência na lâmpada. Tá, apareceu um termo novo aqui, né? 100 voltas de fio. Ou seja, não é apenas um fio, são 100 voltas. Você fez uma bobina. O que vai acontecer? A gente sabe que quando essa espira for chacoalhada aqui nesse campo magnético, eu vou ter a indução de corrente. Só que o que eu tenho são 100 voltas de fio. Ou seja, são 100 espiras. Imagina que eu pego um fio aqui, isso é uma espira. Só que aí eu ligo em outro fio aqui, e eu ligo em outro fio aqui, 100 vezes. Eu dou 100 voltas. É como se essas espiras que estão servindo de geradores estivessem ligadas em série. Então a força eletromotriz que eu vou obter nas pontas da bobina é a força eletromotriz de uma espira vezes 100, porque elas estão em série. Associação de geradores, que a gente já viu. Tá certo? Então vamos lá. A gente tem que saber a força eletromotriz, a corrente e a potência na lâmpada. Legal. Vamos lá. Eu vou calcular o fluxo magnético inicial e final para calcular a variação entre eles. Então, fluxo magnético inicial, campo B vezes a área, que é 0,2, vezes o cosseno, que é o cosseno de 0 grau, que dá 1. Isso é igual a 0,02 Weber. Depois, o campo magnético se reduz para zero. Então, o fluxo final vai ser 0 vezes 0,2 vezes 1, 0 Weber. A variação de fluxo magnético é o fluxo final menos o inicial, que em módulo vai dar 0,02. A força eletromotriz vai ser a variação desse fluxo sobre o tempo, porém multiplicado por 100, porque eu tenho 100 voltas de fio. Ou seja, eu tenho 100 geradores em série. Resolvendo essa conta, a gente vai chegar em 4 volts. Legal. Agora eu quero saber a corrente. A gente sabe que a corrente é igual à força eletromotriz dividido por R mais R. Essa equação a gente já viu em geradores. Quem que é o R? R é a resistência do equipamento ou do circuito que eu ligo no gerador. E o R é a resistência interna do gerador. Nesse caso, a resistência interna do gerador seria a resistência dessa bobina, que o problema está tomando como zero. Né? Todo fio tem resistência, mas aí ela é pequena o suficiente para ser desprezada. Então vamos lá, a corrente elétrica vai ser 4, que é a força eletromotriz, dividido por R, que é a resistência da lâmpada, mais R, que é a resistência da bobina. E eu chego aqui em 2 amperes. A potência na lâmpada, uma vez que eu já tenho a corrente e a resistência da lâmpada, eu posso calcular por R vezes I ao quadrado. Então a potência vai ser 2 vezes 2 ao quadrado e eu tenho 8 watts de potência na lâmpada. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Lei de indução magnética formalizada. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma discussão um pouco mais aprofundada acerca do sentido da corrente elétrica que a gente induz no circuito.